Bom dia, você que se liga no Olhar Esportivo. Hoje a gente continua a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Na manhã desta quinta-feira, aqui na Arena Pantanal, eu recebo o candidato Julier Sebastião, do PDT. Candidato, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite e bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia aos nossos internautas que assistem ao nosso Olhar Esportivo. É uma honra e um prazer estar aqui para falar sobre esporte e o papel da Prefeitura na nossa capital. Candidato, a palavra de ordem da sua coligação, da sua campanha é inclusão. E a gente tem também a maior preocupação da população de Cuiabá é a saúde, né? Então, o esporte, de certa forma, é ligado à saúde, à educação, à inclusão social. Eu queria saber, de forma abrangente, assim, o que você pensa do esporte como inclusão social. Olha, Tiago, nós temos uma preocupação muito grande do esporte porque ele é a porta de entrada para que a Prefeitura possa incluir vários segmentos e vários atores sociais que hoje estão fora da política pública oficial da Prefeitura de Esporte. Veja que a nossa Prefeitura hoje ela tem uma Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo, Cultura, afins, parafuso, prego, etc. Isso já demonstra que não há muita importância em relação a esse tema, né? Nós vamos fazer, primeiramente, criar a Secretaria de Esporte, fazer com que ela tenha uma presença efetiva dentro da administração municipal como um fator indutivo da inclusão dos segmentos hoje que estão afastados da política municipal. Então, para o pessoal entender melhor, a questão do turismo, a cultura e o turismo iriam se separar do esporte? Seriam três secretarias separadas? Sim, nós pretendemos ter uma secretaria de esporte que vai formular políticas nos três níveis que nós pensamos que a Prefeitura pode fazer em relação ao esporte. O primeiro, o esporte como parte do sistema público de ensino, ou seja, nós estamos propondo a educação em tempo integral no sistema público municipal de ensino, ou seja, que as crianças tenham escola, sala de aula, mas tenham esporte, lazer e arte, enfim, cultura, dentro do período em que estejam sob a responsabilidade das escolas municipais. Então vamos integrar, esse é o primeiro modo de integração e de vinculação. Esporte com o sistema público de ensino, fazer com que os estudantes pratiquem esporte como parte da sua atividade escolar. E isso significa incentivar jogos estudantis, a Prefeitura ser o indutor tanto no sistema de ensino, quanto também no sistema de competição entre os estudantes para que possamos ter talentos. No segundo, nós vamos tratar a questão do esporte amador, ou seja, começando pelos bairros, pela inclusão dos bairros dentro da programação esportiva da Prefeitura. Significa incentivar torneios amadores, significa proliferar pela cidade arenas esportivas, sejam campos, quadras, aquilo que a população possa ter de volta, aquilo que nós perdemos, os campinhos, né, onde surgiram os grandes talentos. E por fim, no terceiro modo, a questão do esporte profissional, fazer com que a Prefeitura consiga ser a parceira e ao mesmo tempo indutora da participação privada no esporte, porque o esporte profissional, sem dúvida nenhuma, depende de investimento que às vezes o poder público não tem. Agora, candidato, você tocou no tema que o nosso público do Olhar Esportivo, além de ser muito ligado ao futebol, também é muito ligado ao futebol americano, acompanha o Arsenal. E o Arsenal vive um drama que ele não está podendo, você trocou no assunto de poucos campos, né? Sim. Não tem onde treinar direito muitas vezes. E o custo para jogar na Arena Pantanal também, as partidas é muito alto, o do Trinha está interditado, eles não estão podendo jogar, então eles jogam sem público. Então eu queria saber, e é um esporte que tem um potencial de, são 53 atletas que participam de um jogo. Então eu queria saber quais que são as suas propostas para o Cuiabá Arsenal, que é a grande marca hoje do esporte mato-grossense, para, de certa forma, ajudar eles a aumentar ainda mais esse potencial que eles têm. Olha, Tiago, nós temos que fazer e aprender como as cidades paulistas do interior conseguiram fazer. Mesmo aquelas que não tinham grandes times de futebol, por exemplo, conseguiram migrar para outras áreas do esporte. Ou seja, então em Franca você tem um time de basquete, campeão brasileiro, que já foi ou é atualmente. Você tem no voleibol cidades, tanto no feminino quanto no masculino, disputando o circuito brasileiro de vôlei com inserção da cidade. Ou seja, a cidade adotou
aquele time. Ou seja, e nesse aspecto, o Arsenal aqui em Cuiabá ele é um misto de amador e meio profissional. Ou seja, então a prefeitura pode fazer esse papel de indutor. A prefeitura pode sim, sem dúvida, adotar o time no sentido da sua, como uma expressão da cidade e fazer uma política de que a iniciativa privada esteja junto e possa dar esse aconchego maior a esse esporte. Então, e do ponto de vista da praça, acho que a prefeitura sim deve atuar fortemente para que o Dutrinha volte a ser um coração batente do esporte, tanto amador quanto profissional em Cuiabá. Nós não podemos esquecer que o Dutrinha já foi palco de memoráveis jogos do Campeonato Mato Grossense de futebol, por exemplo, misto, Dom Bosco, Operário e mistos, memoráveis, mesmo na época do antigo Verdão. Em que existiam essas duas praças esportivas, né? Eu me lembro até que o Palmeirinhas do Porto jogava sempre no Dutrinha, né? Aprofundando mais essa questão do Dutrinha, o Dutrinha foi interditado por questões de falta de segurança e tal. Então a proposta seria investir na segurança do estádio, talvez uma ampliação para 10 mil pessoas, porque aqui a gente vive os extremos, né? A arena cabe 42 mil pessoas, o Dutrinha cabe 4 mil pessoas, talvez o Dutrinha com 10 mil pessoas. O que você pensa disso? Tiago, eu acho que a gente deve ser pragmático no trato das arenas esportivas, ou seja, o fundamental é que elas tenham estrutura, segurança e possam atender aquela demanda que ela especificou. Nós podemos até falar, vamos ampliar a capacidade do Dutrinha, mas hoje, Tiago, eu já falo assim, vamos botar o Dutrinha no ar? Que eu acho que já se você tiver lá o Dutrinha em condições de uso do ponto de vista como arena esportiva, da sua segurança para o público que vai, e você garantir, e isso é importante, que aqueles 4 mil telespectadores daquele evento esportivo estejam lá, eu já acho que é uma grande ação, né? Ou seja, você trazer o Dutrinha para a vida dos cuiabanos novamente. Candidato, o senhor atuou como juiz federal e aqui na Arena Pantanal a gente tem a polêmica da entrada dos instrumentos musicais, bandeiras, comercialização, isso até tramitou na Câmara Municipal de bebidas alcoólicas ou não. Eu queria saber o que você pensa sobre tudo isso, essas proibições ou liberações, porque há duas correntes opostas e é um debate forte aí. Eu acho que nós temos que encarar o esporte e os eventos esportivos como um momento de socialização, um momento importante de lazer da população. Nós não podemos encarar os eventos esportivos como se fosse um dever e que impusesse condições obscuras, muito draconianas para que o público venha. Quanto mais restrição nós tivermos, menos público nós vamos ter nos eventos esportivos. E isso eu trago uma experiência do mundo afora, ou seja, tanto das arenas europeias quanto americanas, em que o público não é sequer dividido as torcidas, né? As torcidas não são divididas, elas participam junto dos eventos, não há barreiras entre campo e torcedores, enfim. Esse é o modelo que nós queremos chegar. Então, a restrição por si só, ela já é um pouco inibidora. Então, eu não vejo problema nenhum na venda de bebida alcoólica nos estádios, porque isso ocorre no mundo inteiro, seja em eventos esportivos, em eventos artísticos, culturais, faz parte da socialização. Ou seja, quem vem ao estádio, às vezes, vem o pai de família, com os filhos, a família toda, e ele quer tomar uma cerveja. Olha esse sol que estamos aqui. Não há justificativa nenhuma que ele não possa tomar uma cerveja. O que temos que ter é a segurança necessária para isso. Não vamos ter lata, garrafas, ou seja, vamos ter plástico, coisas que sejam adequadas a essa segurança, eventualmente extrapolar. Mas a proibição por si só, eu não sou favorável. Eu sou a favor de que seja liberado e nós já tivemos exemplo disso aqui na própria Arena Pantanal durante a Copa do Mundo. E não tivemos notícias de incidente. As faixas também é da democracia, seja esportiva, da democracia política, enfim. As pessoas têm o direito de se manifestar através de faixa, sua paixão pelo clube, pelo atleta, enfim, e até de protestar sobre o que quiser dentro de uma arena esportiva. Não vejo nenhum problema. Agora, em relação aos instrumentos musicais, eu acho que tem uma questão de segurança, propriamente dito. São instrumentos metálicos, com poder contundente de machucar, de corte, que eu acho que deve sim haver uma restrição nesse aspecto. Não vou, tudo é festa, tudo bem, mas as pessoas não podem sair feridas de um evento esportivo. Candidata, a gente já teve a oportunidade de conversar com outras, entrevistar outras candidaturas aqui no Olhar Esportivo, e todas elas falam de resgatar o programa Bom de Bola, Bom de Escola, que aconteceu na gestão do Roberto França. Eu queria saber se você concorda, se você acha que isso pode ser ampliado,
O que você pensa sobre esse projeto? Nós vamos trabalhar no projeto que nós estamos propondo no nosso programa de governo, que é justamente não só tratar a questão da escola. Nós estamos propondo 3 vertentes. A primeira, o esporte dentro do sistema público de ensino em tempo integral. Ou seja, ele vai fazer parte da vida escolar dos nossos cuiabanos, dos nossos cuiabaninhos. Isso é importante, porque um atleta de ponta, ele não é formado na ponta, ele é formado lá embaixo, na base. Ele começa na escola, no bairro. Então, no primeiro modelo, escola. O segundo, os bairros a partir do esporte amador, das ligas amadoras e da presença da prefeitura como um agente indutor disso. E o terceiro, a prefeitura atuando fortemente para que a iniciativa privada possa assumir o esporte profissional na nossa capital. Então, particularmente nesse projeto, eu acho que ele serve de referência, sem dúvida nenhuma, para que já teve em Cuiabá, mas, na verdade, referência para que a gente possa formular uma política global do esporte no município, que englobe essas 3 vertentes que eu te disse. Candidato, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco e gostaria de deixar um espaço aberto de 2 minutos para você falar resumidamente suas propostas, se quiser, um espaço livre para você falar com o internauta do Olhar Esportivo. Olha, nós, Thiago, temos uma proposta, como você já disse no início dessa entrevista, de que todos sejam incluídos. É uma proposta de inclusão que coloque Cuiabá como uma cidade do século XXI que vai fazer 300 anos. Uma cidade inclusiva, humana e moderna. E hoje, ser moderno é cuidar das pessoas, é resgatar as questões sociais. E o esporte é fundamentalmente uma questão social, não é uma questão de socialização. E é isso que nós estamos defendendo no nosso programa de governo. Criar a Secretaria de Cultura, o Conselho, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, porque separar as 2 secretarias, ter uma Secretaria de Cultura e uma Secretaria de Esporte, ter o Conselho vinculado à Secretaria de Esporte, ter um fundo próprio para que, ainda que seja pouco ou que seja criado pela prefeitura, em condições com que isso seja utilizado de alguma forma na base do nosso esporte. E, principalmente, fazer com que o esporte amador seja parte da vida da cidade. Não só o esporte profissional, mas é o amadorismo que faz com que o profissional cresça e apareça. Então é isso que nós queremos fazer. E é por isso que nós chamamos de 12 propostas para o esporte. Dividimos em 12 propostas específicas que vão, de certa forma, contemplar essas 3 vertentes. E é por isso que eu peço o voto dos nossos cuiabanos para Julier 12. Obrigado, candidato.